A pecuária. Inicialmente, o gado era criado perto dos engenheiros de açúcar. Para não comprometer as terras destinadas à grande lavoura de açúcar no litoral, a coroa incentivou o avanço de gado para o interior. O gado do sertão nordestino espalhou-se pela região do Rio São Francisco, até as terras atuais do estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Ele era criado solto em grandes extensões de terra. Esse trabalho era realizado principalmente por homens livres e remunerados. No século XVIII, as criações de gado na região passaram a abastecer todo o litoral nordestino. Os rebanhos percorriam longas distâncias das fazendas até as feiras, onde eram comercializados. Ao final do trajeto, que incluía áreas com escassez de água e comida, o gado chegava magro e fornecia pouca carne. A pecuária no sul da colônia. Até o século XVIII, o sul da colônia era habitado por povos indígenas, e os limites entre a América Portuguesa e Espanhola eram mal definidos. Nessa região, o gado, que era criado solto, ocupava grandes extensões de terras. Aos poucos, a pecuária foi sendo organizada no interior das fazendas. A criação depois voltava-se, sobretudo, para a produção de couro. No final do século XVIII, desenvolveu também a produção de charque, carne salgada e seca ao sol, e depois a criação de cavalos e mulas. Os animais eram utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias e comercializados em outras regiões da colônia. A criação de animais possibilitou consolidar um próprio mercado e a ocupação do sul da América Portuguesa. Bandeiras e monções. Assim como a pecuária e as missões jesuítas, o movimento das bandeiras e das monções também cumpriram importante papel na expansão das fronteiras e na ocupação do interior da América Portuguesa. Muitas cidades do nosso país, como Sumidouro, Cebará, Cuiabá e Camapuã, surgiram em decorrência das bandeiras e das monções. Essas expedições partiram da vila de São Paulo em direção ao interior da colônia, através de longas trilhas abertas pelas matas de rio navegáveis, como o Tietê. No início do século XVIII, as principais atividades desenvolvidas na região de São Paulo eram a criação de animais e a agricultura voltada para o mercado interno. O principal produto cultivado pelos paulistas era o trigo, mas também havia lavouras de cana, milho, algodão, feijão e mandioca. Quase todo o trabalho executado por indígenas escravizados. Com o principal objetivo de superar a constante falta de mão de obra nas lavouras, os paulistas começaram a organizar expedições rumo ao interior da colônia, a fim de capturar indígenas para serem comercializados como escravos. Em suas incursões, também buscavam metais e pedras preciosas, mas até o final do século XVIII, a captura de indígenas foi o interesse central do paulistas. Nas expedições de apressamentos, os colonos, seguindo o costume dos indígenas tupi, erguiam uma bandeira em sinal de guerra. Por isso, os integrantes dessas expedições foram chamados de bandeirantes. As bandeiras de apressamento, como ficaram conhecidas, eram organizadas e financiadas principalmente por particulares, mas algumas também obtiveram recursos da coroa portuguesa. Rumo ao interior da colônia. A quantidade de pessoas que compunham as bandeiras pode variar de algumas dezenas até milhares de homens. Em geral, o grupo que compõe uma bandeira era formado por indígenas escravizados liderados por descendentes de portugueses ou mestiços, filhos de colonos e indígenas. Ao longo das viagens, os bandeirantes carregavam mantimentos para alguns meses. As condições, no entanto, eram precárias. Muitas vezes eles abriam clareiras nas matas para cultivar roças, além de complementar a alimentação com caça e a pesca e coleta de vegetais. O alvo principal das bandeiras paulistas eram as missões jesuíticas, onde havia uma grande concentração de nativos. Alguns historiadores acreditam que os bandeirantes preferiam capturar indígenas que viviam nas missões, porque eles já estariam habituados com o regime de trabalho estabelecido pelos jesuítas, voltado para a produção de descendentes. Outros defendem que o principal alvo dos paulistas eram os indígenas Guarani, que viviam nas missões ou nas aldeias porque eram eficientes agricultores.
O movimento das mansões. No início do século XVIII, as viagens dos bandeirantes, que antes ocorriam principalmente a pé, passavam a ser realizadas por caminhos fluviais. A palavra monções, de origem árabe, que significa vento, época do ano favorável à navegação, foi utilizada para nomear essas viagens, porque as cheias ou as vazantes do rio definiam a melhor época para que elas acontecessem. As mansões podiam ser organizadas com fins comerciais, científicos, exploratórios ou militares, mas todas elas utilizavam as bacias do Rio Paraná e Paraguai para atingir os sertões. As expedições partiam de Aratiquatá, Baú de Bonifício Paulista de Porto Feliz, em canoas, desciam pelo Rio Tietê até atingir o Rio Paraná. De lá atingiam o Rio Cuiabá, terminando a viagem na Vila de Bom Jesus do atual Cuiabá, capital de Mato Grosso. Regiões onde foram descobertas minas de ouro. As frotas, no período do auge das minas de ouro de Mato Grosso, chegavam a reunir entre 300 e 400 canoas. Elas transportavam mantimentos, artigos de luxo, armas, munições, tecidos, instrumentos agrícolas e escravizados africanos que eram vendidos em pequenos núcleos urbanos nos povoados e nas ilhas do interior. Na viagem de volta, as embarcações traziam principalmente ouros e peles. Assimilação de conhecimentos indígenas. Os exploradores paulistas das bandeiras ou das mansões garantiam sua sobrevivência, pondo em prática alguns conhecimentos indígenas. Aprenderam com os indígenas os caminhos e as particularidades das matas brasileiras e a reconhecer a aproximação de animais perigosos. A experiência dos nativos também foi usada para localizar água potável e aproveitar o líquido da saída de plantas flutuantes como umbuzeiro e cipós. Além disso, nas guerras e nas caçadas promovidas no sertão, os paulistas fizeram uso do arco e flecha indígena, muitas vezes mais eficiente que o arcobuses, e as escopetas europeias, que enferrujam com a umidade e eram de difícil manejo e transporte. Desenho feito por indígenas do curso completo de alguns rios e de seus fluentes serviram de orientação para expedições científicas estrangeiras, revelando que os indígenas tinham grande habilidade cartógrafa e conhecimento minucioso na topografia local. Nas expedições fluviais monções, os paulistas assimilaram a técnica indígena de construir canoas com o tronco de uma única árvore, em geral, peroba ou chimboavá, mais duráveis e resistentes. Também adotaram o sistema indígena de navegação, em que um dos tripulantes remava sempre de pé, tradição comum em praticamente toda a América pré-colombiana. A dieta indígena também foi assimilada pelos colonos paulistas. O consumo de milho foi muito importante, principalmente dos grãos já maduros. Com eles se obtinham farinha de milho, base para o preparo de biscoitos e bolos, entre outros pratos.